louvamos a Deus para que nós pudéssemos estar preparados para esse momento, em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre como permanecer firme e confiante em meio a uma crise. A passagem que eu vou ler fala do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi preso por causa do Evangelho, porque estava pregando o Evangelho, e foi levado de navio. E quando ele foi levado de navio, ele sofreu um naufrágio. O navio perdeu-se. E eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 e seguintes, e vou fazer com que algumas partes, que nós prestemos mais atenção. Diz assim: e como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Então Paulo e outros prisioneiros foram colocados nesse navio. Navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade, não nos foi permitido, devido ao vento, ir mais adiante. Navegamos a sotavento de Creta até a altura de Salmone. E costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também há perigo para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Então, vamos prestar atenção primeiro àquilo que está falando esse versículo. A quem nós temos dado crédito? E continua: e não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a Fênice, um porto de Creta que olha para o nordeste, para ali invernar. Soprando brandamente o vento sul e supondo terem alcançado o que desejavam, levantavam ferro e iam costeando Creta mais de perto. Mas não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha, somente a custo pudemos chegar a segurar o batel, o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio. E temendo que fossem lançados ao mar e à sua própria sorte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Ou seja, houve um problema muito sério com o navio, um vento muito forte, ninguém ouviu o que Paulo dizia, ouviram o que os especialistas e o dono do navio estavam dizendo, então chegaram a um ponto que eles não podiam mais controlar o navio, então eles foram deixando o navio ir aonde quer que os levassem. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, ou seja, jogar toda a carga ao mar. Eles começaram a se desfazer das coisas. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem o sol e nem as estrelas. Sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé em meio a eles, disse: senhores,
Devíeis ter me dado ouvidos e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. E agora eu vos exorto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será perdido. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César. Ele estava indo a Roma. E eis que Deus te deu a todos os que navegam contigo. Deus te deu todos aqueles que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de suceder, que assim há de suceder, assim como me foi dito. É necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, ali é o Léo, 14 dias, sendo impelidos pela tempestade, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que havia terra muito próxima. Temendo irmos dar em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão se salvar. Por que ele dizia isso? Porque no desespero as pessoas estavam tentando, e já tinham largado tudo, estavam ali ao léu, e as pessoas queriam se jogar do navio com medo de bater em algum rochedo e eles afundarem. Então os soldados cortaram os cabos e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje é o 14º dia que permanecemos em jejum. Não provamos coisa alguma nesses 14 dias. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nem um cabelo cairá da cabeça de vocês, de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças na presença de todos e começou a comer. Então todos recobraram ânimo e expuseram-se também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Já estou terminando. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar a carga do navio, jogando trigo ao mar. Eles, depois que comeram, começaram a jogar as coisas fora do navio. Quando amanheceu, eles não reconheciam a terra. Divisavam, porém, uma enseada com uma praia e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando ao mesmo tempo as amarras ao leme e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Largaram tudo. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio, que ficou imóvel, mas a polpa se desfazia com a força das ondas. O navio estava se desfazendo. Eles tinham que deixar o navio ou então iriam afundar. Então o parecer dos soldados era que matassem os presos. Quem estava no meio dos presos? Paulo, que ia para Roma, o apóstolo Paulo. Para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Então disseram: antes de qualquer coisa, da gente deixar o navio, vamos matar os presos, todos. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, não quis que realizassem esse intento. E mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E que os demais se salvassem uns em tábuas ou em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Amém. Assim como Paulo disse no início, que nenhuma alma se perderia. A palavra de Deus nos ensina que existem 3 tipos de tempestades que podem atingir as nossas vidas. O primeiro tipo de tempestades são aquelas que nós mesmos criamos. Como Sansão criou, com os problemas que ele próprio causou à sua própria vida, quando ele não ouvia a Deus. Ele não ouvia hora nenhuma. Sansão era um homem que tinha muita dificuldade em dominar-se. Então ele fazia o que o seu coração desejava.
O segundo tipo são as tempestades criadas por Deus. Nem tudo o que é problema que nós temos ou tempestade é criado por nós. Algumas são criadas por Deus. Como Jesus, acalmando a tempestade no mar da Galileia. Como no caso de Lázaro, que adoeceu e morreu, e toda aquela comoção que causou naquele povo, aquela doença, aquela enfermidade, aquela morte, como disse Jesus, elas aconteceram para que ele se manifestasse àquele povo. O terceiro tipo de problemas, de tempestades, são aquelas criadas por outras pessoas. Como Paulo e Silas, naquele momento, lançados na prisão. Então, são três tipos de tempestades que acontecem nas nossas vidas. O primeiro tipo são as que nós criamos. Nós, às vezes, nos metemos em problemas e confusões e nós arranjamos problemas. A segunda são aquelas que o próprio Deus cria para que nós possamos amadurecer e conhecer. E a terceira são causadas por outras pessoas. É especialmente difícil suportar esse último tipo de tempestade, quando nós somos a parte inocente de uma situação. É por isso que nós nos magoamos tanto quando nós dizemos a pessoa X fez algo para a minha vida. Quando você se sente injustiçado, quando o problema não foi causado, você acha que não foi causado por você e sim por outra pessoa, esse tipo de tempestade dói muito mais. Ninguém gosta de tempestades e os cristãos também têm muitos problemas com elas. Então, como podemos lidar com essas dificuldades? Como permanecer tranquilo, calmo? Como manter a confiança e a coragem, não importa o que aconteça? Deus colocou Paulo como prisioneiro a bordo daquele navio que ia para Roma. Enquanto eles estavam ancorados, Deus disse para Paulo que ele instruísse a tripulação para que eles não saíssem do porto, como nós lemos agora há pouco. Porque haveria uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. E Paulo avisou a todos. Mas acontece que os marinheiros ignoraram o que Deus dissera por intermédio de Paulo. Em parte por estarem impacientes. Essa passagem está lá, que acabamos de ver, e tem mais um pedaço em Atos 27. A impaciência, quando nós temos um problema, nós queremos resolvê-lo. Tem gente que ainda me pergunta, pastora, quantos dias vai durar isso? Que Deus mostrou para a senhora, quantos dias vai durar isso? Né? É muito interessante. Quando nós temos um problema, nós ficamos impacientes e que inclusive nós dizemos, isso não vai acabar nunca, misericórdia, eu já não aguento mais, eu já não tenho mais paciência para isso. Até quando nós dizemos isso para Deus? Eu não aguento mais. E muitas vezes nós agimos mal por causa da nossa impaciência. A impaciência, ela nos causa problemas. Quando ficamos impacientes, nós corremos direto para as tempestades. Eu já conversei com muitas pessoas em crise e, apesar disso, elas estavam impacientes para casar, para conseguir um emprego novo, para fazer algo, para largar alguma coisa, e elas não ouviram o que Deus dizia e zarparam em direção à tempestade. Muitas vezes nós fazemos isso. Paulo disse aos marinheiros, senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e que acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga, e com risco para as nossas vidas. Mesmo assim, eles partiram em direção à tempestade. Por quê? Porque há três razões muito comuns pelas quais nós nos metemos em apuros. Quer há 2000 anos atrás, quer nos dias de hoje, a natureza humana não mudou. Quais são esses motivos? Em primeiro lugar, em vez de dar ouvidos ao que Paulo dissera, o centurião seguiu o conselho dado pelo piloto e pelo proprietário do navio. Nós tendemos a ouvir e a dar atenção a pessoas que parecem
socialmente ou intelectualmente mais capacitadas ou gabaritadas. Mas muitas vezes, quando Deus quer falar com você, Ele não usa o mais inteligente, nem o mais culto, nem o pastor que é mais cheio de diplomas ou cheio de sabedoria. Deus usa quem Ele quer. A primeira razão pela qual nos colocamos em problemas é que nós ouvimos os especialistas errados. Há muitas ideias estranhas pelo mundo e a cada semana aparece uma terapia ou um culto novo, principalmente nós cristãos. E uns dizem, olha, a chave para viver bem é comer maçã com canela. Aí outros dizem, não há dúvida, a chave para viver bem é assistir aos DVDs do fulano de tal. Se você assistir aos DVDs do fulano de tal, que é o pregador top, aí você vai conseguir permanecer firme na fé. Parece que todos têm uma solução para os nossos problemas, mas nós que estamos no meio do problema, não achamos essa solução. Todos parecem especialistas, mas a verdade é que os especialistas muitas vezes estão errados quando se trata de algo vindo de Deus. Algumas pessoas saem perguntando a opinião de peritos e até encontrarem um que concorde com eles, apenas para confirmarem as suas próprias convicções, eles continuam perguntando. No entanto, se nós procurarmos especialistas que não são sensíveis à voz de Deus, muitas vezes nós encontraremos problemas, porque o maior especialista na solução dos meus e dos seus problemas é aquele que nos criou. Ele é especialista em Mara e em todos vocês que estão aqui. Amém. Em segundo lugar, como o porto onde estavam era inadequado para passar o inverno, e nós vimos isso no texto, a maioria votou e decidiu que o navio deveria continuar a viagem, esperando chegar e atracar em Creta. A segunda razão pela qual nós nos metemos em dificuldades é que nós seguimos o conselho da maioria. Irmãos, não é assim que Deus trabalha. Deus tem a sua forma de trabalhar na sua vida. Muitas vezes, a maioria das pessoas diz, esse não vai dar para nada. Esse não vai para frente. A sua vida não vai mudar. As coisas não vão melhorar. E coitada, você não vai para frente, não vai acontecer nada. Por que você continua insistindo? Mas Deus não trabalha assim. Deus transforma o improvável em algo provável. E Deus faz assim, diz a palavra dele, porque Ele confunde os homens. Ele transforma as coisas que não são em coisas que são. Eu gosto muito de uma música que diz que o cantor diz, eu já fui fonte seca e hoje eu sou um oceano. Deus quer fazer de nós grandes árvores frutíferas. Pessoas que tenham alguma coisa para dar aos outros. Então, é importante que a gente ouça o que Deus está falando para nós. Nem sempre o que a maioria diz é o que vai acontecer. Se você ouvir um diagnóstico de um médico dizendo, olha, não tem jeito, você vai morrer. Mas Deus pode dizer para você, eu vou te curar. E Ele muda tudo na sua vida. Então, continuando. A segunda razão pela qual nos metemos em dificuldades é que seguimos o conselho da maioria. A maioria nem sempre está certa. Você lembra do que aconteceu quando Moisés começou a conduzir o povo de Israel? A maioria das pessoas queria voltar para o Egito. Eles disseram várias vezes para Moisés, vamos voltar para o Egito. Nós temos saudade das cebolas, dos temperos. Você trouxe a gente até aqui para a gente morrer no deserto. Mas a grande maioria estava errada. A Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram que muitas vezes o que a maioria diz
não é o que Deus está dizendo para a sua vida. Lembram dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã? 10 deles disseram que seriam derrotados e 10 deles disseram que seria impossível conquistar aquela terra. Eles foram muito claros, 10 eram 12 e 10 disseram, é impossível conquistar aquela terra. 2 deles, Josué e Caleb, deram um parecer favorável, dizendo, não, nós podemos conquistar. 10 deles estavam errados e apenas 2 estavam certos, porque eles entraram e conquistaram aquela cidade. Podemos encontrar muitos problemas se nós seguirmos a opinião predominante ou as ideias mais populares. Porque se Deus tem planos de liderança na sua vida, prepare-se para tomar medidas impopulares e para encontrar oposição. O plano de Deus para as nossas vidas, a Bíblia diz que Deus nos criou para nós sermos cabeça e não cauda. Então você vai encontrar muita oposição e você vai ter que tomar posições e medidas que são muito impopulares. Porque o servo de Deus, ele não pode ser demagogo. Ele vai tomar posições, ele vai falar coisas que as pessoas não vão gostar. Muitas vezes elas não vão gostar e não vão acreditar. E aí o que você vai fazer? Não, a maioria não quer, deixa pra lá. Aquele culto de oração sexta-feira, não, a maioria diz que não pode vir. Vamos fechar isso, larga a mão. Não é assim que acontece. Quando começou a soprar um vento suave, vindo do sul, eles pensaram que tinham obtido o que queriam. Eles pensaram, Paulo estava errado. Olha esse ventinho. Então eles levantaram as âncoras, foram navegando ao longo da costa de Creta. O terceiro motivo que nos coloca em apuros é o fato de confiarmos nas circunstâncias. Olha o que o texto diz. O texto diz que o vento sul soprava suavemente. O que poderia ser melhor e mais agradável para uma navegação no Mediterrâneo? Os marinheiros pensavam que tinham obtido o que queriam porque as circunstâncias, naquele momento, eram completamente favoráveis a eles. Mas é loucura ignorar o que Deus diz, ainda que as circunstâncias pareçam contradizê-lo. Tudo pode parecer bem, mas às vezes nós navegamos em direção a uma tempestade. É por isso que nós temos que perguntar, que pedir a opinião de Deus. Irmãos, a oração é uma via de mão dupla. A gente ora e a Bíblia diz que Deus ouve. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele diz assim, ó tu que escutas as orações, a ti virá toda a carne. Deus escuta as nossas orações. Algumas pessoas dizem assim, eu estou sentindo de Deus que essa deve ser a decisão que eu tenho que tomar. Na dúvida, busque e espere a resposta de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Estou sentindo no meu coração, você não está sentindo no coração, é isso que você quer fazer. Não é? Você quer ir lá e fazer, estou sentindo no meu coração que eu devo voltar e ir atrás da fulano ou do fulano. E Deus está dizendo para você, criatura, aquilo é um traste, não vá atrás. Mas o seu coração enganoso, ele fica lá, não, eu estou sentindo de Deus. Eu estou sentindo, não é Deus, é você. Muitas vezes nós vamos atrás daquilo que nós sentimos e pensamos. E aí nós ainda colocamos Deus no meio da confusão. Não é verdade? Fato, fé e emoção devem ser colocados no lugar certo. Eu era muito jovenzinha quando eu aprendi, isso no tempo que os dinossauros ainda andavam sobre a terra, né? Eu aprendi na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Eles desenhavam um trenzinho e colocavam o fato na frente, a fé no segundo vagão e a emoção no último vagão. E eu gostava muito de ver aquilo que, como toda boa sanguínea, muitas vezes eu pegava a emoção e colocava até na frente dos fatos. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que nós tenhamos que ir daqui
lá para o final da Asa Sul, para a casa da minha amiga Cid aqui, ou então da nossa amiga Jaque. Lá para 15. É claro que a pé, a gente... E vamos supor que nós tivéssemos que estar lá às 8h30. É claro que não ia dar tempo, se nós fôssemos a pé. É claro que muitos de nós não aguentaria a caminhada, não é? Ainda mais correndo. Misericórdia, Jesus. Então, quando você vê a notícia, você tem que estar lá em 10 minutos. O emotivo, o que ele faz? Ele coloca a mão na cabeça. Meu Deus, olha a minha vida. Eu, com tantos anos, olha para mim, Jesus. Eu não tenho dinheiro para pegar nem um ônibus, Senhor. E não tenho um carro, olha só, Senhor. Eu já sou uma mulher, um homem feito. Eu não tenho dinheiro nem para... Esse pega a emoção que devia estar no último vagão e coloca antes ou junto com os fatos. Mas o que é que o servo de Deus ele faz? É fato que você tem que estar lá? É fato que você tem que chegar lá? Aí a pessoa que não coloca a emoção junto com o fato, ela tem fé. Ela não vai também dizendo, ó Senhor, manda um anjo, arrebata-me, e eu chegue lá, Senhor, nas asas de um anjo. Deus pode fazer? Pode. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos orar, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho que estar lá. O Senhor sabe quantos minutos faltam. Senhor, eu vou começar essa caminhada. Senhor, que o Senhor possa me ajudar a ir mais rápido. Que o Senhor me ajude a chegar lá na hora determinada. Aí você começa. Você se arruma, você sai. E o que é que Deus faz quando você tem essa atitude? Aí você começa a andar. Quando você começa a andar, na maioria das vezes, o que é que Deus faz? Passa alguém por você de carro. Fulano! Ô, fulano, tudo bem? Eu estou indo lá para a casa da Jaque, quer carona? Deus faz isso. Mas enquanto você fica com a mão na cabeça, olha para mim, Senhor, olha, Senhor, eu, uma mulher de tantos anos, não tenho nem dinheiro e nem um carro para ir lá. Oh, Senhor, eu sou tua serva, Senhor, tem misericórdia. Muitas vezes nós fazemos isso, mas não é essa a atitude que Deus quer de nós. Na verdade, os sentimentos geralmente mentem para nós. O Espírito Santo falou com você ou não falou? A gente tem que ter essa certeza. Se Deus disse, espere no porto, é melhor você obedecer. Porque o inimigo também pode manipular as circunstâncias. Algumas pessoas dizem que pensavam ter obtido o que queriam, mas então elas navegam direto para a tempestade. Viu, pastor? Eu tinha razão. Ele é bonzinho. Olha aquele mequetrefe lá que eu disse que eu voltei para ele. Ele disse que agora ele vai até a igreja. E Jesus tinha dito, minha serva, espera. Meu servo, espera. Olha, pastor, era de Deus mesmo. Exatamente como os marinheiros do livro de Atos. Eles foram atingidos por um vento forte, um furacão chamado Nordeste. O navio foi pego pela tempestade e eles não puderam resistir ao vento. Muitas vezes nós somos atraídos por falsas circunstâncias. Se Deus disser para você, não é no seu coração não, é aqui, ó. Paulo disse que o nosso culto é racional, não é? As pessoas às vezes pensam que o crente, ele vive só de emoção. Se Deus quiser eu vou fazer. Não, Paulo disse que a nossa fé é racional. Não é só com o coração, tem que ser também com a mente. Quando nós estamos em dificuldades, nós fazemos 3 coisas típicas. As mesmas 3 coisas que aqueles marinheiros fizeram. A reação deles foi característica de pessoas sob pressão. O versículo 15 diz que o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. A primeira coisa que as tempestades tendem a fazer em nossas vidas é nos deixar à deriva. A gente fica sem saber o que fazer.
E tem gente que ainda me procura, pastora, eu vim aqui para Deus me dar uma resposta, mas tem que ser agora. Porque eu vou falar com fulano amanhã.